Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Fala galera, paz e Pentecostes, você está no canal Jovens de Fogo, no curso de formação bíblico Boa Semente. Hoje nós vamos fazer um breve comentário da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Essa segunda carta ela foi escrita de maneira um pouco posterior à primeira, para exortar aos mesmos sobre a doutrina correta da parousia. A parousia é a volta definitiva do Senhor. Então, a pregação dos apóstolos, o querigma, ela termina com esta exortação final. O Senhor Jesus voltará em sua glória e o seu poder. Conforme podemos ver na carta, o autor vai escrever esta doutrina em um tom apocalíptico, revelando aí os sinais que precederão a vinda de Jesus no fim dos tempos, conforme nós podemos já encontrar no capítulo 1, no versículo 7 e seguintes. É isso que vai acontecer quando se revelar o Senhor Jesus vindo do céu, com os seus anjos e o seu poder, num fogo clamejante, para punir aqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles serão punidos com a ruína eterna, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando ele vier naquele dia, para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado em todos os que estiverem crido. Ora, vós acrediteis no testemunho que demos diante de vós. Então, São Paulo vai revelar que na vinda gloriosa de Jesus haverá um grande julgamento, um julgamento final. E nesse julgamento, os ímpios que cometeram a maldade, que não creram e praticaram a boa nova do evangelho, serão punidos com um fogo eterno na eternidade. E os santos, aqueles que creram no evangelho e praticaram a boa nova, serão glorificados com o Senhor no dia da sua parousia. A comunidade em Tessalônica, que havia progredido de maneira grandiosa na força do evangelho, no conhecimento do evangelho, começou a se tornar conturbada diante de uma carta fraudulenta que foi enviado por um falso profeta em nome dos apóstolos. Nesta carta, esse falso profeta, ele vai afirmar que a vinda definitiva de Jesus já havia acontecido. E isso gerou uma grande confusão na comunidade. Por isso, no capítulo 2, no versículo 3, São Paulo ele vai dizer que ninguém vos iluda de nenhum modo. É preciso que primeiro venha a apostasia e que se revele o iníquo destinado à perdição. Então, São Paulo, na doutrina escatológica, escatos significa fins. Nessa doutrina do fim dos tempos, ele vai revelar que a parousia, a volta definitiva do Senhor Jesus, será precedida de sinais. E esses sinais serão, primeiro, uma grande apostasia. A apostasia significa o abandono da fé. Esta grande apostasia, ela acontecerá pela vinda do iníquo. A palavra iníquo significa aquele que é mau, aquele que é perverso. Esse iníquo também foi exortado pelo apóstolo João em sua primeira carta, no capítulo 2, nos versículos 18 ao versículo 26. João ele vai chamar esse iníquo de o anticristo, aquele que nega a Jesus e procura desviar os crentes do caminho de salvação. Um detalhe desta carta é que o autor revela que o poder deste iníquo ele está retido. No versículo 6 do capítulo 2, ele vai dizer: e sabeis que atualmente retém-se o adversário, ou seja,
esse poder que o iníquo tem ainda está retido, mas ele se manifestará quando o Senhor Jesus voltar. E quando o Senhor Jesus voltar, o Senhor vai matar esse iníquo com um sopro poderoso de sua boca e o destruirá com a sua manifestação, com a sua vinda. Esse ensino está totalmente em concordância com o último sermão de Mateus, que é o sermão escatológico, que você pode encontrar no capítulo 24 e no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Então o Senhor fala que no final dos tempos muitos se apresentarão em seu nome e muitos sinais precederão. Então o amor de muitos esfriará, uma grande apostasia, acontecerão sinais na terra, guerras, fomes e grandes tribulações, mas ele exorta que só aqueles que perseverarem até o fim deverão ser salvos. Então, diante desta exortação, São Paulo escreve para dizer como os mesmos deveriam permanecer. Então os mesmos devem permanecer crendo no Evangelho, na doutrina que foi revelada pelos apóstolos. Conforme você pode encontrar no versículo 15. Ele vai dizer: portanto, irmãos, ficai firmes e guardai cuidadosamente os ensinamentos que foram transmitidos, de viva voz ou por carta. E eles não deveriam temer, porque Deus já havia escolhido, predestinado aqueles desde o início a qual seriam salvos, pelo Espírito Santo que santifica e pela palavra da verdade, conforme você encontra no versículo 13. Um grande problema que aconteceu nessa comunidade é que, diante dessa real expectativa da vinda de Jesus, muitos não queriam mais trabalhar, porque julgavam o trabalho inútil, já que Cristo estava prestes a voltar. Então eles queriam entrar num estado de vida ociosa. Então São Paulo, no capítulo 3, a partir do versículo 6, ele vai fazer uma exortação contra toda a ociosidade. Então ele vai recordar aquilo que ele já havia trabalhado na primeira carta. Então, na primeira carta, ele exortou que quando ele estava em Tessalônica, ele se afadigou num trabalho manual, dia e noite, para não ser pesado a ninguém dentro da comunidade. Então lá ele recordou uma regra a que os apóstolos viviam: quem não trabalhar também não deve comer. Então ele vai colocar que nós que aguardamos a vinda definitiva e gloriosa de Cristo, devemos viver em santidade no dia a dia e devemos santificar o nosso trabalho. Então era necessário que os irmãos, aqueles que acreditaram na palavra de Deus, fossem corrigidos de todo o erro e voltassem à verdade do Evangelho, se guardando das impurezas deste mundo e vivendo a santidade no dia a dia. Esta carta nos ensina sobre a volta gloriosa de Jesus. Ela nos liberta dessas falsas profecias que querem determinar a hora exata a qual o mundo vai acabar ou que Jesus vai voltar. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas devemos ficar em alerta diante dos sinais que precederão a vinda gloriosa de Jesus. Diante de todas as tribulações e de uma grande apostasia, o abandono da fé, nós somos chamados a perseverar na doutrina do Evangelho que nós acolhemos e devemos perseverar até o fim para encontrar com o Senhor Jesus no dia da grande glória. Que Deus abençoe você, a paz e Pentecostes. No próximo estudo, nós estaremos estudando a primeira carta de São Paulo a Timóteo.